Boa tarde, meus irmãos. Estamos aqui reunidos em mais uma oportunidade através do Seminário JMC e do Centro de Missões JMC para uma palestra sobre missões no mundo árabe. Boa tarde, meu amado. Muito obrigado aí pelo convite. É um privilégio tê-lo conosco. Para quem não sabe qual é a função do Centro de Missões no seminário, né, o Centro de Missões JMC tem o propósito de incentivar naqueles que estão se formando bacharéis em teologia as vocações missionárias. O nosso centro foi criado em 24 de setembro de 2011, completando 10 anos na próxima semana. É composto por seminaristas, tendo o professor reverendo Jair de Almeida como coordenador do Centro de Missões, e visa conciliar a prática missionária e a formação teológica em tantos lugares ainda afastados um do outro, de maneira errada essa dualidade. Por isso, um dos nossos objetivos é tirar essa questão de que o teólogo não faz missões ou o missiólogo não faz teologia e trazermos para o centro que é a palavra de Deus e a divulgação da palavra de Deus ao mundo, para que as pessoas creiam em Cristo, sejam discipuladas e ensinadas em todas as coisas. Então, o nosso objetivo é conciliar a prática missionária e a formação teológica, incentivar vocações missionárias, mobilizar e conscientizar os seminaristas comprometidos com o Senhor para a proclamação da fé reformada em todo o mundo, ao começar pela igreja local, e capacitar membros e líderes de igrejas reformadas em campos fora e dentro do Brasil. Um dos focos é que os nossos pastores que estarão em igrejas locais tenham essa visão missionária para o mundo, não só Jerusalém, mas Judéia, Samaria, até os confins da terra. E por isso nós trazemos, nessa oportunidade, o nosso irmão para nos falar agora sobre como é fazer missões no mundo árabe. Amém. Muito obrigado aí pelo convite, né? Como eu já disse, me sinto muito honrado de estar com vocês e eu louvo a Deus pela iniciativa, né, do seminário de estar tocando nesse assunto tão importante de missões e principalmente no mundo árabe, um desafio muito grande, né? Vou rapidamente me apresentar um pouquinho mais. Desde a minha formação, né, formei no seminário de Campinas, eu já fui com o propósito mesmo de ser missionário. Pastoreei uma igreja no Brasil antes de sair, e meu alvo era povos não alcançados, mais voltado para países islâmicos. No meu terceiro ano de seminário, foi que Deus começou a me direcionar mais para o mundo árabe, né, através de uma aula do pastor Timóteo Carriquer, que é missionário do Brasil, e ele falou do desafio do Oriente Médio, e que o Oriente Médio recebia muito bem brasileiros, no entanto, nós tínhamos poucos brasileiros servindo entre os países árabes e os países muçulmanos, né? E a partir daquela aula, Deus começou a trabalhar no meu coração e eu comecei a estudar mais, pesquisar mais sobre o Oriente Médio. E então saí do Brasil em agosto de 2000, do ano 2000, fui para a Inglaterra, passei um ano na Inglaterra para o estudo do inglês, porque eu tinha que aprender árabe, mas os meus professores iriam ensinar árabe partindo do inglês. Então eu tinha que ter um bom inglês, fiquei um ano na Inglaterra e depois entrei no Oriente Médio em agosto de 2001. Então, na realidade, são 20 anos de Oriente Médio, 21 anos fora do Brasil, né? Eu ainda saí do Brasil, não existia a PMT, né? Era a Junta de Missões Estrangeiras, depois foi criada a PMT, e nós estamos aqui até hoje, né? No Oriente Médio, nós temos dois tipos de ministérios. Quando você chega aqui, você pode abraçar o ministério, o primeiro ministério que não tem, você não sofre tanta perseguição, que é trabalhar com cristãos nominais, né? Então, existem aqui, em alguns países, uma porcentagem de cristãos, e, no entanto, eles não são nascidos de novo, na grande maioria, e existe uma necessidade de evangelizá-los, de trazê-los ao novo nascimento.
Então, existe um grupo de missionários que trabalha com esse né, grupo de cristãos nominais, e você não sofre nenhuma perseguição, porque perante o governo eles são cristãos e se eles se convertem, eles se tornam cristãos do mesmo jeito. Então fica no mesmo grupo perante o governo, assim, né? Não existe uma distinção. Mas aí você pode optar por um segundo grupo, né, um segundo ministério que são poucos que abraçam aqui no Oriente Médio, que é a evangelização de muçulmanos mesmo, né? E aí você já encontra mais resistência, perseguição e a dificuldade é bem maior do que no primeiro grupo. Então é lógico que muitos missionários optam por trabalhar com cristãos nominais, que é muito importante e a gente não tem que menosprezá-los, eles também fazem um trabalho muito importante, porque árabes nascidos de novo vão gerar novas ovelhas, né? Então, isso também é muito importante. Mas existe uma parcela pequena de missionários trabalhando com a evangelização de muçulmanos. E como o muçulmano ele é proibido de se converter, né, na identidade dele tem lá escrito muçulmano, isso daí não pode mudar. Ah, nós criamos aqui, né, quando eu cheguei, já existia assim esse trabalho, mas não estava tão bem estruturado. E aí, à medida que os anos passaram, foi estruturado mais a igreja que a gente chama aqui de igreja secreta. Alguns chamam de igreja perseguida, outros chamam de igreja sofredora. No entanto, nós estamos falando tudo do mesmo grupo de pessoas que são ex-muçulmanos, pessoas que deixaram o islamismo e que abraçaram a fé no Senhor Jesus. Essas pessoas, elas são muito perseguidas, principalmente pela família. Família é a primeira que persegue esses cristãos. E então, para que eles pudessem ficar mais tempo, sobreviver mais tempo, né, ficar vivo mais tempo e não serem mortos, porque acontecem aqui muito, foi criada essa estrutura de igreja secreta, né, que a gente se reúne semanalmente de forma escondida, com grupos pequenos, de portas e janelas fechadas, cada grupo tem o seu líder, e aí o líder comunica com códigos aonde vai ser a reunião. Às vezes a reunião muda de lugar no último minuto, porque vazou alguma coisa, alguma informação, e nesses cultos que nós fazemos nos grupos pequenos, nós não temos louvor, nós só temos estudo da Bíblia e oração para exatamente não chamar a atenção, né? Então aí você pergunta, então a igreja secreta não tem louvor? Não, para isso a gente faz um culto no deserto. É um culto que a gente chama de cultão porque ele é longo mesmo, né? Ele começa às 8h30, 9 da noite, vai até às 4 da manhã. Desse culto nós temos louvor, bastante louvor, porque é um lugar bem afastado no deserto. Depois nós temos testemunho, nós damos oportunidade para aqueles que têm um testemunho de conversão, principalmente. E nesse testemunho a gente precisa controlar um pouco, porque o árabe, quando dá um breve testemunho, é uns 50 minutos, então precisa controlar um pouquinho o número de testemunhos. Aí nós temos batismo, nós fazemos no deserto, quando há pessoas a serem batizadas, é realizado nessa cerimônia. São 3 ou 4 grupos só que a gente leva em cada culto, não levamos mais do que isso. Depois nós temos ministração da ceia, né, e que também é feito nesse culto no deserto. E por último, nós temos a pregação da palavra. E quando o pastor prega menos de 4 horas, o pessoal reclama, fala que foi fraco o sermão, né? Então precisa ter um pique muito grande para pregar assim no culto no deserto. Mas um cristão aqui que faz parte do nosso grupo da Igreja Secreta, ele participa de 3 ou no máximo 4 cultos com louvor por ano. Então a gente tem alguns cristãos aqui que falam assim: olha, meu sonho é poder um dia participar de uma igreja que eu possa louvar todo culto. Então vocês imaginam, isso é o sonho de um irmão aqui, né? De irmãos aqui. E cada vez que eu estou no Brasil, que nós estamos, né, cantando um hino, um louvor a Deus,
eu sempre fico pensando que privilégio que nós temos, né, como igreja brasileira, toda essa liberdade que a gente goza, né, no Brasil, e a gente precisa valorizar esses momentos que Deus nos dá também de louvarmos o nome dele, sabendo que muitos não têm esse mesmo privilégio que nós temos, né? E quando a gente fala de igreja secreta, muitas vezes vem na nossa mente assim que é uma igreja morta, uma igreja parada, né? Uma igreja com dificuldades, mas é muito pelo contrário, né? É uma igreja muito viva, uma igreja muito ativa, é uma igreja que cresce. A gente não tem estatísticas oficiais, mas eu acredito que é uma das igrejas que mais crescem assim hoje no mundo, né? Em números. Um pouquinho antes da pandemia, nós tivemos aqui um ministério entre os refugiados que nós batizamos 80 pessoas num dia só, né? E o pastor árabe que estava celebrando o batismo comigo, ele disse: vou dar oportunidade para cada um dar o testemunho. Eu falei: se o árabe fala 50 minutos no mínimo, né, a gente vai ficar a semana inteira aqui para batizar todo mundo. Aí ele falou assim: não, vamos dar 5 minutos para cada um. Eu falei: olha, os árabes não conseguem falar 5 minutos só, vai ser muito longo, né? Aí ele falou: ó, vamos deixar cada um falar uma frase só. Eu falei: tá bom, uma frase só, tudo bem então, né? E ali foi feito, né? Numa terça-feira nós tivemos o dia todo de batismo, depois uma refeição, e cada um que a gente chamava, a pessoa dizia uma frase que resumisse ali a conversão dela, né? E dentre as diversas frases que eu ouvi ali, uma me chamou muita atenção, que eu marquei na minha agenda, assim, né? Eu tenho uma agenda que eu marco as coisas que realmente tocam muito no meu coração, e foi de uma senhora que fugiu da guerra. Ela andou 6 dias no deserto, com 2 crianças, com pouca água, pouca comida, e quando ela chegou, depois, no outro país, no primeiro vilarejo, ela encontrou nossa equipe ali, que deu toda assistência para ela, e, e apresentou o evangelho. Aí essa mulher se converteu e estava ali no batismo. E quando nós chamamos o nome dela, ela veio muito emocionada, com lágrimas nos olhos, e a frase que ela disse foi: Deus me colocou no meio da guerra para que eu pudesse encontrar a verdadeira paz, né? Então ela fez esse jogo de palavras aí, que na guerra ela encontrou a verdadeira paz, né? Então é o príncipe da paz, né, que nós pregamos aqui, que a gente leva a mensagem dele, que tem transformado a vida das pessoas. Nós temos um único vilarejo no mundo que ainda fala a língua aramaica. Nós começamos um trabalho ali alguns anos atrás, e o casal que se converteu, o primeiro casal que se converteu entre esse grupo aramaico, esse vilarejo, foi um senhor cego, né? Ele é cego de nascença, ele e a esposa foram que se converteram. E nós fizemos discipulado, batizamos eles, mas a gente queria alguém para continuar o trabalho ali, montar grupos ali para alcançar esse pessoal que falava a língua aramaica. E aí, reunido com os outros missionários, a gente achou assim que ia ser muito difícil, né? Esse homem com a deficiência física que ele tinha de ser cego conseguir, né, fazer isso. No entanto, ele ficou sabendo que a gente tinha esse trabalho com grupos e ele ficou muito animado, se empolgou e ele queria muito fazer. E quando nós fomos visitá-lo para falar que não daria para ele fazer, ele abriu um mapa assim na mesa para a gente e mostrou todos os pontos que aonde ele queria começar os grupos, como que ele ia fazer as estratégias. E a gente ficou até um pouco constrangido ali de falar para ele não fazer, né? E acabamos dando para ele esse trabalho e passados. E aí nós demos as instruções, porque cada grupo não pode ter mais que 14 pessoas, é o nosso limite aqui, exatamente para não chamar muita atenção. E passados uns 3 meses, nós voltamos ali no vilarejo para encontrá-lo e falamos: aí,
conseguiu, não, o grupo já está lá, está funcionando, ele todo animado, todo empolgado, com 3 meses ele já tinha montado um grupo. E aí a esposa dele fez um almoço para a gente almoçou e fomos lá para visitar o grupo. Já tinha 19 pessoas ali, né? Aí falamos para eles, poxa, mas nós explicamos tanto para o senhor, não pode ter um grupo tão grande assim, né? A gente precisa, no máximo, 14 pessoas, a gente precisa dividir esse grupo. E ele falou assim, não, você só divide se eu for líder dos 2 grupos. Eu falei, não, tudo bem, a gente nem tem gente aqui também, né? Precisa mesmo de você. Bom, nós dividimos os grupos, dividimos em 2, demos as instruções para ele, fomos embora, passado mais uns 5 meses, voltamos lá e quando nós chegamos perguntando para ele como que estava indo o grupo, ele muito bem, graças a Deus, todo muito empolgado, senhor. E aí nós fomos visitar os grupos. No primeiro grupo, 18 pessoas, no segundo grupo, 21 pessoas. Aí eu falei para ele, poxa, senhor, será que o senhor não enxerga que a gente não pode ter mais que 14 pessoas no grupo? Ele não enxergava mesmo, né? Mas, enfim, para resumir a história, esse homem, ele plantou diversos grupos aqui entre o povo de língua aramaica, um grupo pequeno. Batizamos muitas pessoas e eu acabei escrevendo um artigo sobre esse homem e o título que eu coloquei foi Um Cego com Visão. Né? Foi o tema do meu artigo sobre esse homem, porque apesar de ele ter essa deficiência física, ele é um visionário. Né? E eu perguntei para a esposa dele como que ele fazia, como que ele preparava as mensagens dele, né? Com a dificuldade que ele tinha de não conseguir ler. E ela disse, olha, pastor, ele escolhe o texto bíblico e ele pede para mim ler para ele umas 15, 20 vezes o texto bíblico. E ali depois ele vai assimilando a mensagem do texto e aí ele começa a fazer a mensagem e conforme ele vai falando, a esposa vai escrevendo e depois que ele monta, ele revisa, aí ela tem que reler para ele decorar. Então ela fica assim, é um trabalho muito grande. Aí ele sai e vai pregando a mesma mensagem em todos os grupos ali, né? E ontem mesmo eu estava visitando uma família que fala a língua aramaica, que é fruto do ministério desse senhor, que já está agora mais de idade, mais devagar, mas é muito bonito quando você senta e você vê alguém que realmente tem feito diferença na vida de muitas pessoas, que tem realmente mudado a história de muitas pessoas. E antes de eu entrar aqui no texto bíblico, eu queria contar também um testemunho do irmão nosso aqui, muito querido, que veio de uma família muito rica, muito abastada, e ele, quando ele se converteu, ele pediu 4 Bíblias para a gente. Ele teve uma conversão, aquela conversão bem explosiva, bem rápida, assim, e ele pediu 4 Bíblias para a gente. A gente tem muita resistência de dar a Bíblia, assim, principalmente nas primeiras semanas que a pessoa está convertida, assim, porque é muito perigoso. Mas ele nos convenceu, ele disse, não, minha família é muito mente aberta, a gente viaja muito, meus pais não vão ter esse problema, pode me dar a Bíblia que eu quero falar para eles o meu testemunho. Nós demos 4 Bíblias para ele e ele chegou na casa dele naquele dia à noite, um dia de semana à noite, e ele abriu ali, chamou toda a família e ele abriu ali sobre a nova fé que ele tinha abraçado, na esperança, né, de que a família fosse recebê-lo ali. E quando ele estava quase no final, ele quis ler um texto bíblico que tocou no coração dele na conversão, e ele abriu a Bíblia nesse texto, abriu uma Bíblia, deu para a mãe, abriu uma Bíblia, deu para o irmão. E quando ele abriu uma Bíblia e deu para o pai jogou a Bíblia no chão, pisou em cima e rasgou as outras Bíblias assim, e falou, filho, fizeram uma lavagem cerebral em você e tal, e ficou muito agressivo com ele. Já era um pouco tarde da noite e o pai disse, olha, vai para o seu quarto, vai dormir, vai pensar nessa sua decisão. E mais uma coisa eu quero dizer para você, amanhã cedo, no café da manhã, você tem que dar uma resposta para mim. Se você for continuar nessa fé, então eu quero dizer que você já não é mais meu filho.
eu estou deserdando você e você vai embora de casa só com a roupa no corpo. Isso daí é menos mal, porque em outro contexto ele poderia até ser morto mesmo. Então, ser deserdado ainda é algo menos mal, assim, né, se é que a gente pode dizer. Bom, aquele rapaz foi para o quarto e ele quase não dormiu aquela noite, e ele orando para que naquela noite Deus tocasse no coração do pai dele e mudasse alguma coisa no coração do pai dele. E ele levanta de manhã com uma noite mal dormida, na esperança de que aconteceu alguma coisa. E esse rapaz era muito rico, né? Ele tinha carro do ano, ele tinha apartamento, viajava muito. Assim, era uma pessoa que tinha uma vida assim muito boa. E quando chegou no café da manhã, ele viu ali, ele falou que parecia um funeral, toda a família dele ali, menos o pai. E ele sentou ali, todo mundo esperando o pai, e ele na expectativa de que Deus tivesse feito alguma coisa à noite no coração do pai, mas quando o pai chega, o pai nem senta na mesa, já de forma bem agressiva. O pai fala para ele e fala se ele tinha mudado, qual que era a decisão dele, se ele tinha mudado de ideia e voltar a ser um dos deles, né, os muçulmanos. E aquele jovem então levanta ali e ele fala de novo, né, ele conta de novo o testemunho dele e ele fala que seguir a Jesus era um caminho de uma só direção, ele não podia voltar atrás. E quando ele termina ali, ele diz assim: olha, pai, mas a mensagem que eu tenho não é só para mim. Jesus não trouxe salvação só para mim, ele quer trazer para minha família toda, e é isso que eu quero ver em vocês, né? Essa transformação também. E o pai grita com ele ali, lógico, de forma muito agressiva. Então aquele jovem coloca ali na mesa: o pai, aqui está a chave do carro, aqui estão os cartões do banco, aqui estão as senhas, aqui está a chave do apartamento que o senhor me deu, e as minhas roupas estão lá no quarto, eu estou indo embora só com a roupa do corpo. E aquele rapaz, então, ele é deserdado e ele sai de casa. Aí 15 dias depois, eu vou visitá-lo num dos lugares mais pobres aqui do Oriente Médio. E quando eu entro no apartamento dele, tinha 3 coisas só no apartamento. Tinha um fogão de 4 bocas ali usado, tinha uma cadeira de plástico branca e tinha um colchão no chão, assim. Ele estava sentado no colchão ali, lendo a Bíblia. Não tinha mais nada naquele apartamento. E eu olhei aquilo ali e fiquei pensando: 15 dias atrás, esse rapaz sem Jesus, ele tinha carro do ano, ele tinha apartamento, ele tinha dinheiro no banco, ele viajava, ele morava numa mansão, ele comia do bom e do melhor. E agora com Jesus, o que ele tem? Uma cadeira de plástico branca, um fogão usado e um colchão. E ele sentado assim, eu peguei e cheguei ali perto dele e falei: meu irmão, eu tenho uma pergunta para você. Ele falou: pode dizer. E eu falei: olha, 15 dias atrás você tinha do bom e do melhor, você tinha tudo de bom, sem Jesus. Agora com Jesus, o que você tem? Uma cadeira de plástico branca, um fogão de 4 bocas e um colchão. Aí ele olhou para mim e falou: e uma Bíblia? Eu falei: uma Bíblia. Aí eu falei: agora vem minha pergunta para você. Você não se arrepende, não? Você não quer voltar atrás? E aí aquele rapaz levantou, me abraçou e ele disse assim: meu pai pode tirar meu carro, meu pai pode tirar meu apartamento, meu pai pode tirar o meu dinheiro, meu pai pode tirar tudo de mim, menos uma coisa. Está aqui dentro do meu coração, que é a presença de Jesus. Ele disse: isso meu pai nunca pode tirar de mim. Quando Jesus vier para buscar a igreja dele, Jesus vai pedir meu carro? Não. Jesus vai pedir meu apartamento? Não. Jesus vai pedir meu dinheiro? Não. Ele falou: naquele dia, Jesus vai pedir o meu coração. E eu quero abrir meus braços e dizer: Senhor Jesus, meu coração é teu, é somente teu. Esse rapaz casou com uma ex-muçulmana. Ele foi para o sul do Iraque. Eles tiveram 2 filhos e ele plantou uma igreja ali muito forte. Uma benção. Um dia ele me liga e disse assim: você precisa estar na minha igreja tal dia.
era uma sexta-feira, aqui o nosso domingo é sexta, né? E eu falei, mas o que vai acontecer? Ele falou, não, é surpresa. Eu falei, não, eu não gosto de surpresa, fala logo. Ele falou, não, eu quero você aqui, eu não vou falar o que vai acontecer nesse culto, mas eu quero você aqui. E, bom, eu fui lá, eu cheguei na quinta-feira na casa dele, falei, o que vai acontecer? Aí ele falou, não, eu falei que era surpresa, só amanhã cedo no culto. Eu falei, não, fala agora. Bom, enfim, ele falou assim, não, eu queria que você estivesse aqui, porque você participou de toda a minha história, e amanhã eu vou estar batizando minha mãe, meu pai e meus irmãos. Todos eles vieram para a fé. E no outro dia, no culto, quando ele chamou o pai à frente, a cultura árabe ah, sempre é a pessoa de mais idade que faz alguma coisa para o jovem, né? Que nem aqui você nunca pode chamar o pai, vem aqui, é o, é o filho que vai até o pai, né? Então existe muito respeito assim com a questão da idade da pessoa. Tanto é que missionários que têm mais idade, assim, às vezes eles têm mais autoridade até para pregar aqui, porque eles respeitam muito essa questão de idade. Então o filho, ele não queria batizar o pai, porque é assim, é como se ele tivesse uma autoridade sobre o pai. Então ele queria que uma outra pessoa batizasse o pai. E, e um idoso, uma pessoa de mais idade, ela nunca pede perdão para o mais novo. É sempre o novo que tem que pedir perdão para o de mais idade. E quando ele chamou o pai, ele disse, pai, por respeito que eu tenho para o senhor, eu não vou batizá-lo. E o pai pegou o microfone e o pai disse, não, filho, você vai me batizar. E não só isso, eu quero pedir perdão para você por tudo aquilo que eu fiz e como que eu destruí a sua vida, mas tudo isso foi para um propósito e hoje eu estou aqui para te pedir perdão. E isso, assim, na cultura que tem aqui, assim, é uma coisa assim, muito forte mesmo, né? E o filho caiu em prantos ali, e foi um momento assim, muito precioso, né? Do filho ali batizando o pai, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e batizando a família dele que o perseguiu, que o colocou para fora. E foi um momento assim, de perdão, de reconciliação. E, e é isso que Deus tem feito aqui, né? É isso que Deus tem feito nessa região aqui, trabalhando na vida das pessoas, mudando, transformando o coração das pessoas aqui. Eu sei que muitos missionários trabalharam, batalharam, que semearam e não colheram frutos. E eu louvo a Deus por estar participando desse momento de poder colher frutos que até outros semearam, né? Como diz as escrituras, né? Que às vezes alguém vai semear e o outro que vai colher. Mas o importante é que todos nós só fazemos parte desse corpo, né? Então, em linhas gerais, é isso mais ou menos que a gente tem feito aqui. Né? Nós temos um trabalho também de distribuição de Bíblias nas madrugadas, porque há muitas conversões de árabes só com a leitura da palavra. Nós temos trabalho com refugiados, estamos resgatando crianças também que são vendidas para prostituição. Então, nós estamos envolvidos em várias frentes aqui e também estamos treinando nativos para assumir ministério, né? Nós temos uma missão aqui chamada AFTA, que é Arabs for the Arabs em inglês, e nós temos 32 famílias de árabes que trabalham de tempo integral na evangelização de árabes também no norte da África e no Oriente Médio. Então, existe assim várias frentes que nós estamos aqui envolvidos, sempre com o propósito de levarmos a mensagem do Evangelho. E hoje nós estamos fazendo um mapeamento agora da igreja secreta, onde elas estão, e eu estou envolvido mais no mapeamento do Oriente Médio, na Ásia, incluindo a Coreia do Norte, que eu já estive várias vezes lá. Então, estamos contando, fazendo um censo, né, uma contagem, um mapeamento de onde estão esses nossos irmãos, e se existe um outro grupo trabalhando
nesse mesmo mapeamento no norte da África, né? Então, é um trabalho muito lento, já fazem anos que nós estamos fazendo isso, mas é algo que precisa ser feito porque a gente tem uma visão maior, né? E há 12 anos atrás, nós fizemos um mapeamento no Irã, por exemplo, e nós tínhamos uma lista de 6.000 cristãos secretos no Irã. E hoje nós já chegamos na casa de 140 mil nessa contagem que nós estamos fazendo em apenas 12 anos. Então aí dá para a gente ter uma ideia do crescimento, né, que a igreja tem realizado aqui, e é algo assim tremendo de se ver, né? No Irã eu tenho dito para os missionários aqui que daqui a pouco quem vai ficar secreto vai ser o governo, né? Porque a igreja está crescendo tanto que ela vai deixar de ser secreta lá. Quem vai ficar secreto vai ser o governo. Mas essa é a realidade em diversos lugares aqui. O crescimento tem sido muito positivo e muito constante, apesar das dificuldades, das perseguições. E a gente podia ficar horas aqui contando histórias negativas também, de pessoas que foram mortas, pessoas que foram assassinadas, missionários, colegas meus, né, que eu tive um missionário que estudou inglês comigo, nós trabalhamos anos aqui, e foi assassinado, ele, a esposa e o bebê dele, libertaram só 2 filhas. Então existem histórias também bem tristes aqui, de muita perseguição, de mortes. No entanto, no meio de tudo isso, Deus tem cumprido a sua história, tem trazido seus eleitos, né? E o bom da gente ser presbiteriano é isso também, né? Que eu falo para os irmãos aqui, cada vilarejo que a gente vai, a gente sabe que tem eleitos ali, né? E eu falo assim, olha, Deus só tem que mostrar para a gente quem são esses eleitos, né? Eu estou morando agora no meio do deserto mesmo, né? Minha casa aqui é no meio do nada, assim, né? Até, às vezes, quando alguém vem aqui e fala assim, nossa, como você chegou até aí, né? Porque a gente está no meio do deserto aqui, e num vilarejo aqui, que é o nosso alvo também de trabalho, e eu tenho todos os dias orado por esse vilarejo e falado para o Senhor mostrar os eleitos aqui, né? Porque ele já tem os escolhidos dele, a gente que não sabe quais são, mas ele vai dia a dia mostrando quem são esses eleitos. Eu mudei aqui exatamente para ficar próximo desse povo e estar mais apto para alcançá-los também, né? É difícil morar bem afastado assim, no entanto, a gente está mais próximo do povo que a gente quer alcançar para a glória do Senhor. Bom, eu queria ler um texto bem conhecido de Atos, capítulo 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e vocês conhecem bastante esse texto que fala da cura, né, de um coxo, e eu queria ler esse texto para nossa reflexão rápida aqui das Escrituras. Diz assim, né, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. E eles os olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Então, esse texto aqui, bastante conhecido das Escrituras, né? A gente conhece bastante esse texto, e fala desse milagre, né, maravilhoso aí de Pedro e João indo no templo para orar. E eu estava refletindo um pouquinho nesse texto, e eu gosto muito do livro de Atos, porque eu creio que o livro de Atos é o único livro
da Bíblia que não foi acabado ainda, né? Porque nós fala da história da igreja e nós somos a continuidade, né? Da igreja, e eu creio que cada dia que eu estou vivendo, eu estou escrevendo a história da igreja, né? Dando essa continuidade na história da igreja. E esse texto, então, ele fala de um homem que tinha um problema, né? De um homem que tinha uma dificuldade, ele era coxo, ele não conseguia andar, ele tinha esse problema, essa doença que não era alguma coisa que aconteceu por um ato fatídico que ele aconteceu na vida dele, um acidente, não, mas ele já tinha nascido assim. E se a gente lê o capítulo 4, versículo 22, nós vamos ver que já fazia mais de 40 anos que ele estava com essa enfermidade, né? Desde a sexta, então ele tinha mais de 40 anos. A gente não sabe precisar exatamente a idade desse homem, mas o fato é que pelo menos mais de 40 anos ele já tinha, que ele enfrentava esse problema, essa dificuldade, né? E aí, nesse texto aqui, a gente consegue identificar aqui três grupos, né? Três grupos de pessoas aqui. A Bíblia diz que esse homem ele não ia sozinho para o templo, ele era levado ao templo. Então, existia o primeiro grupo de pessoas que todos os dias tinha esse compromisso fiel de ir lá na casa do coxo, de carregá-lo até ao templo na Porta Formosa. E é interessante Lucas que faz questão de dar um nome na porta, porque o templo era muito grande, né? Se a gente pensar no campo de futebol do Maracanã, assim, são vários campos de futebol ali para dar o tamanho do templo. E existiam muitas portas ali. Então, para ser uma coisa bem específica, né? Lucas, que também foi um historiador e ele é bem detalhista, ele coloca ali que era na Porta Formosa do templo que aquele homem era colocado. Então, nós vemos esse grupo de pessoas que estavam ali com aquele compromisso todos os dias fiel de pegar, de carregar esse coxo e levá-lo até a porta do templo ali para pedir esmola. E no final do dia, eles tinham esse compromisso de novo, de voltar ali e de carregar esse homem de volta para sua casa. A Bíblia não diz quantas pessoas eram, mas eram pelo menos 2 pessoas ali para carregar um coxo, talvez 3 ou 4. Também não diz o tamanho desse coxo, mas o fato é que precisava ali de pelo menos 2 pessoas com esse compromisso de levar todos os dias o coxo até o templo e depois à tardezinha ir lá e buscá-lo, levá-lo de volta para sua casa. E, no entanto, esse homem que tinha esse problema, apesar desse primeiro grupo tentar ajudá-lo, quando chegava no final do dia, ele olhava para o corpo dele e ele continuava coxo. O problema ainda estava ali, não conseguia resolver o problema dele. Aí no texto, a gente continua lendo e a gente consegue identificar um segundo grupo de pessoas. Eram as pessoas que passavam e olhavam aquele homem esmolando e, de alguma forma, se compadeciam dele e jogavam algumas moedas ali. E é interessante a gente notar que, por mais moedas que aquele homem juntasse no dia, por mais dinheiro que ele conseguisse arrecadar no dia, no final do dia ele olhava e o problema dele continuava ali. Aquele dinheiro também não resolvia o problema dele. Ele continuava ali com o seu problema. Ele continuava coxo. Ele não tinha a solução do seu problema. E aí nós entramos no terceiro grupo, né, que a gente conhece bem, que é formado por Pedro e João. E aqui a gente já vê algumas lições que a gente pode tirar. Se você pensar em Pedro e João, são 2 personalidades bem diferentes. São 2 pessoas bem diferentes, né? Pedro geralmente mais falante, mais explosivo. E João talvez mais quieto, mais reconciliador, fala muito sobre amor. Mas os 2 estão indo juntos para o templo. E eu fico imaginando assim que nós somos pessoas diferentes, mas isso não pode impedir a gente caminhar juntos, né? E aqui no Oriente Médio, quando algumas pessoas me perguntam quais são as maiores barreiras que você enfrenta no Oriente Médio,
O que faz o missionário voltar para suas igrejas precocemente? É a língua. A língua árabe é muito difícil, mas não é isso o motivo que as pessoas têm voltado. É o dinheiro? Não, tem muita dificuldade também financeira, mas não é o dinheiro. É a cultura árabe que tem feito as pessoas voltarem para suas igrejas precocemente? Não, não é. 95% dos missionários que chegam aqui no Oriente Médio e vão embora precocemente foram porque tiveram problema com outro missionário. Não tiveram problema com a língua, não tiveram problema com a cultura, não tiveram problema financeiro, mas tiveram problema com outro missionário. E se a gente pensar, irmãos, né, vocês estão abraçando o ministério, como é difícil, às vezes, o maior inimigo nosso é o outro pastor. Né? É difícil falar isso, né? Mas é algo que a gente precisa refletir muito. Pedro e João, eles eram duas personalidades totalmente diferentes, mas eles estavam indo juntos no tempo. E nós somos muito diferentes uns dos outros, mas a gente precisa caminhar de mãos dadas, né? Entendermos as diferenças. Aqui no Oriente Médio, quando você chega e começa a pesquisar quantos missionários estão mais de 5 anos aqui, mais de 8 anos, mais de 10 anos, mais de 15 anos. E às vezes não enche uma mão, né, os dedos de uma mão, quando você sobe aqui um pouquinho mais. Então você tem um grupo muito grande de missionários que estão ali 1, 2, 3 anos, mas passou disso, o número já cai muito, cai muito. E você encontra missionários que estão mais de 10 anos, muito poucos, são poucos. Eu tenho o privilégio de trabalhar com um senhor que está há 36 anos no Oriente Médio, né? Então, é alguém assim, um americano que fala muito bem árabe, fala outros idiomas, dialetos daqui, e, e que tem servido há tantos anos. Né? É uma raridade, uma raridade. Então, e quando a gente vai pesquisar os motivos que levaram esses missionários a voltarem para suas igrejas de forma tão precoce, foram porque tiveram problemas com outros missionários. Isso é algo para a gente refletir. Então, o terceiro grupo é de Pedro e João, esses dois diferentes que estão juntos indo para o templo para orar. Aí a gente vê a atitude deles é totalmente diferente da multidão. Primeiro, eles param. Você vê, ninguém para alguém que está pedindo esmola, né? Olha, pensa no nosso dia a dia hoje, quanto que a gente para ver alguém que está pedindo esmola, para conversar com alguém, a não ser que essa pessoa interrompe a gente, segura a gente ali, mas a gente faz muita questão de parar ali, mas eles param. E não só isso, eles olham para aquele homem. Então a atitude de Pedro e João é totalmente diferente já em todo o contexto bíblico. E aí ele olha para aquele coxo, Pedro e João olha para aquele coxo e diz, olha para nós. Porque talvez aquele homem só estava de cabeça baixa, pedindo, 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 nem se atentando às pessoas que jogavam as moedas ali. Só que Pedro e João não queria isso. Eles queriam contato visual. E isso é relacionamento, né? Quando a gente olha para outra pessoa, né? Quando a gente tem esse contato visual, você vê que existe uma conexão mais forte, né? A gente não gosta de conversar com alguém que a pessoa fica olhando para baixo, olhando para cima, olhando para o alto, né? A gente quer que a pessoa olhe para nós. E ele diz, olhe para nós, né? E aquele homem, quando eles param e falam, olhe para nós, o que aquele homem esperava? Né? Poxa, acho que vai vir uma boa grana aí, né? Porque ele quer fazer questão de eu parar de olhar aqui, né? De eu olhar para eles e tal. E a primeira coisa que Pedro e João dissem para aquele homem foi assim: não tenho prata nem ouro. Né? Então, eu imagino que foi uma grande decepção para esse homem, né? Esse coxo ali. Você não tem prata nem ouro, então anda, né? Para outras pessoas que estão vindo atrás poder ajudar, já que vocês não têm, né? E, e aí essa palavra que eles dão para esse coxo: não tenho prata nem ouro, né? E aí eles dizem assim: mas o que tenho, isso te dou.
Irmãos, a gente só pode dar alguma coisa que a gente tem, né? A gente não vai conseguir dar salvação para uma pessoa se a gente não for salvo, né? Não vai conseguir dar alguma coisa que a gente não tem. Por isso que eles falam, isso, aquilo que eu tenho, isso te dou. Eu me lembro da história de um papa, um dos papas romanos, que ele chegou para Tomás de Aquino e ele diz assim, apesar de eu ser o substituto de Pedro na autoridade da igreja, eu já não posso mais dizer como Pedro, para aquele coxo, não tenho prata nem ouro, porque nós temos muito agora, nós temos muito ouro, nós temos muita prata, nós temos muita riqueza, a igreja muito rica. E ele fala para Tomás de Aquino que ele não pode mais dizer isso, né, naqueles dias. E Tomás de Aquino diz a história que olha para o Papa e diz assim, mas também você não pode dizer para o coxo levanta e anda, porque você também já não tem mais poder para isso, já não tem mais autoridade para isso. E a nossa autoridade, né, como igreja, quando ele diz aquilo que eu tenho, isso te dou. A gente vai compartilhar aquilo que a gente tem. E se a gente é salvo, nós vamos dar a salvação. Se a gente tem a palavra, nós vamos dar a palavra. E aí a gente sabe o texto que ele diz em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E é interessante que esse milagre acontece de forma instantânea, aquele homem já sai saltando e pulando, e ele entra no templo e ele é reconhecido por todos, que era um homem conhecido ali, né? E a gente sabe que tem algumas pessoas que acabam ficando conhecidas assim, né? E, e aquele homem ali está reconhecido pela multidão como alguém que era o coxo que esmolava e agora não precisava mais, né? Ele estava totalmente curado. E esse homem curado, ele não precisa mais do primeiro grupo, ele não precisa de alguém carregá-lo, ele não precisa de alguém para ajudá-lo. Ele também não precisa do segundo grupo para dar esmola para ele, porque agora ele pode trabalhar. Então Pedro e João resolveram o problema do coxo. E quando eu olho esse texto, eu fico imaginando que esse coxo, ele representa o mundo hoje perdido, né, sem Jesus. E, e existem muitos programas sociais, né? Eu trabalho com refugiados aqui, você vê várias instituições no mundo que vêm para ajudar essas pessoas que param ali, um caminhão de arroz, e eles jogam arroz, aqueles pacotes de arroz no chão ali, para as pessoas pegarem. Mas eles não sentam para ouvir as histórias das pessoas, né? Eles não visitam essas pessoas para conhecer sua história, conhecer sua realidade. E então eles ajudam, eles têm boa vontade, eles têm boa intenção, mas não resolve o problema das pessoas, né? Quantas nações ricas investem tanto nos países pobres, mas não resolve o problema dos países, das dificuldades? Porque a resposta para as nações está nas nossas mãos, na pregação da palavra, né? Na pregação do evangelho puro, verdadeiro, que vai transformar o homem de forma integral. Então a resposta para as nações está nas mãos da igreja, está nas minhas mãos, nas suas mãos. Quando a gente leva essa palavra de pregação pura, verdadeira, essa palavra que vai transformar a pessoa, o homem, de forma integral, né? Aqui no Oriente Médio, 30% dos muçulmanos se converte só com a leitura da Bíblia, sem contato com ninguém. Só que eles não têm Bíblia, eles não acham Bíblias aqui. Então a gente sai de madrugadas com Bíblias escondidas no nosso corpo e a gente deixa ali na porta da casa deles. É lógico que algumas Bíblias são queimadas, algumas Bíblias são destruídas, mas algumas Bíblias são lidas. E nessa leitura, Deus tem se revelado com eles, né? E eles já vêm assim com muita informação, eles já vêm com muito conhecimento pela leitura das Escrituras. E essa é a nossa missão aqui no Oriente Médio, né? Transformar a pessoa de forma integral. E eu vejo que no Oriente Médio existem muitas, né, muitas dessas nações que vêm querendo controlar, que vêm investindo milhões de dólares aqui. No entanto,
só criam problemas. E nós somos a igreja que podemos dar essa resposta, né, por uma mudança de forma integral, de forma real, no coração e na vida das pessoas. Eu me lembro de um vilarejo aqui que é bem distante, assim, fica no meio do nada, e um dia Deus tocou no meu coração para chegar até ali e tentar entregar algumas Bíblias ali. Tem um horário específico da tarde que os árabes, eles, é muito calor, então eles tiram uma siesta, né? Então nessas horas dá para a gente, fica tudo muito quieto, dá para a gente distribuir algumas Bíblias. E eu fui para esse vilarejo de carro, chegando assim bem distante, afastado de tudo. E quando eu cheguei lá, no horário que era para todo mundo estar quieto, assim, tava assim muito barulho, muito movimento ali, muita gente andando. Eu falei, nossa, não deu certo meu plano, né? De deixar algumas Bíblias aqui vai ficar muito perigoso. E agora eu vim até aqui e tal, e era longe, distante. Eu peguei e parei num lugar assim que vendia chá. Eu sentei, os árabes tomam muito chá, que eu pedi um chá, comecei a tomar ali e fui contando quantas casas tinha naquele vilarejo. Era pequeno, tinha 25 casas só. E aí eu fui calculando mais ou menos qual que era a população dali e tal. Desse inteirinho, um senhor de idade já chamado Ali. Ali em árabe significa soberano, grande, né? A gente sempre tem cânticos que exaltam Deus e fala que ele Ali, né? Quer dizer, você é o soberano, o Senhor é o soberano. E aquele homem falou o nome dele e ele pediu para sentar ali comigo. E aí a gente começou a conversar um pouquinho. E daqui a pouquinho ele falou assim, eu perguntando algumas coisas do vilarejo, aí ele virou para mim e falou, você já terminou o seu chá? Eu falei, já. Aí ele falou, então eu quero que você vá na minha casa para tomar um chá de verdade. Aí eu falei assim, pô, tudo bem, né? De repente foi isso que Deus quer, né? Uma oportunidade para mim poder estar com esse senhor aqui no vilarejo. E aí eu fui assim, fui seguindo ele, deixei meu carro ali, fui seguindo ele. Debaixo do banco do meu carro tinha uma caixa com 50 Bíblias, que era meu plano pelo menos deixar umas 20 Bíblias ali. Mas aí estava dando errado e tal. Eu peguei e fui seguindo esse homem. E de repente ele foi fora das 25 casas. Ele começou a sair fora e eu seguindo ele. Aí eu comecei a ficar com medo. Eu falei, oh, será que não é uma armadilha? Esse homem está levando a algum lugar? Porque as casas estão tudo aqui. Ele está indo para fora das casas, né? Indo para o deserto. Aí tinha uma rocha assim. E ele começou a escalar essa rocha. E nós fui atrás dele. E ali em cima daquela rocha, ali já deserto também, tinha uma árvore que só dá no deserto, é uma árvore que só tem galhos, não tem muitas folhas. E ali debaixo daquela árvore tinha uma esteira, uns papelões assim, e ele sentou e ele falou assim, aqui é minha casa. Ele morava ali no relento, no ar livre. E aí ele pegou um pedacinho de madeira e puxou a areia assim do deserto para pegar ali a quentura, né, um pouquinho mais funda ali da quentura do deserto para esquentar a água para fazer o chá. Eu falei, nossa, vai demorar uma infinidade aqui para mim tomar esse chá e até essa água esquentar, né, na quentura natural do deserto. Mas é bem quente, ele já sabe os lugares também. Mas eu sentei ali, comecei a fazer algumas perguntas. Nisso eu olhei na árvore, tinha um folheto, um livreto assim enroscado na árvore, todo empoeirado. E eu fiquei curioso para saber o que era aquilo e tal. E de repente eu não aguentei minha curiosidade, eu levantei e puxei. E era o Evangelho de Lucas, que é um evangelho que a gente distribui bastante aqui. E eu fiquei admirado daquele evangelho estar ali naquele vilarejo tão distante de tudo, né? E eu virei para aquele senhor e falei assim, senhor, olha, onde o senhor encontrou esse livreto? Ele falou, olha, na cidade, né, que é onde eu vim. Ele falou, eu estava lá e eu encontrei esse livro e eu cheguei aqui e esse livro fala muito sobre o profeta Jesus, porque no islamismo eles chamam Jesus de profeta, né? Fala muito sobre o profeta Jesus. Aí ele disse assim, mas esse livro ele fala de uma forma tão diferente do profeta Jesus que eu comecei a ler e eu decidi, todos os dias, às 5 horas da tarde, eu chamo as pessoas do vilarejo aqui na minha casa para o chá e eu leio com eles. Aí eu fiquei imaginando, meu Deus, eu estou no meio do deserto, no meio do nada, um vilarejo que eu achei que não tivesse ninguém aqui.
agora o Senhor já chegou aqui, o Espírito de Deus já chegou aqui, esse homem está lendo Lucas com todo mundo, ele está sendo missionário aqui. E eu virei para ele e falei, o senhor sabe que isso daqui faz parte de um pedacinho só de um grande livro, que tem outros livros? Ele falou, não, eu não sabia. Eu falei, o senhor quer ter? Ele falou, nossa, seria uma maravilha. Eu falei, então termina o chá aí que eu já venho. Aí eu desci, fui lá no meu carro, peguei uma Bíblia. Quando eu fui andando assim, eu falei, não, eu não vou andar com essa Bíblia aqui não, é muito perigoso. Voltei pro meu carro, vim de carro até a próxima ali, e eu cheguei e mostrei para ele. Eu comecei a mostrar, olha, eu falei, aqui é o pedacinho que o senhor tem, mas isso daqui também fala da história de Jesus, aqui fala da história de Abraão, e fui mostrando para ele, fui mostrando. E eu falei, isso daqui é um presente da igreja brasileira para o senhor. Quando eu fui entregar na mão dele, ele falou, não, espera aí, eu vou lavar as mãos, porque esse livro é santo. E ele vai e lava as mãos. E aí ele pega a Bíblia, ele beija, beija, e aí a gente começa a tomar o chá. E ele fala assim, fica aqui, que 5 horas nós vamos ler. E eu não podia, muito perigoso, numa primeira visita eu fazer um negócio desse, era muito perigoso. E eu terminei o chá e falei para ele, eu não posso ficar hoje, mas eu volto. E aí eu entrei no carro e eu comecei a ir embora. E no caminho Deus falou comigo assim, olha, Osni, eu não preciso de você para fazer a obra, né? Mas você precisa de mim. Você precisa de mim. Eu posso fazer a obra sem você ou com você. Mas você não consegue fazer sem mim. Né? E em lugares onde a gente nem imagina, o Espírito de Deus está chegando, está transformando o coração das pessoas através da palavra dele. Né? E eu sempre zelo muito por essa distribuição das escrituras, porque eu sei que é a palavra que vai realmente mudar o coração, transformar o coração das pessoas e principalmente de forma integral. Eu sei que eu já falei bastante, né? 1 hora aí, aí já foi. Mas eu queria só concluir com vocês aqui, falando um pouquinho desse trabalho do resgate das crianças, que é uma das coisas mais perigosas que a gente tem feito aqui, que a gente tira uma criança das mãos do terrorista. Essas crianças são vendidas por valor de US$ 25. E nós decidimos comprar essas crianças. E eu não uso a palavra comprar, porque eu acho que é muito forte para uma vida. Né? Então eu mudei para resgatar. É a palavra que eu tenho usado. A gente resgata essas crianças. E por que a gente tem feito isso se a gente coloca dinheiro na mão do terrorista? Quando eu compro uma criança, o dinheiro vai na mão do terrorista. Por que eu tenho feito isso? Porque se eu não fizer isso, o outro vai fazer e essa criança vai ser vendida para prostituição. E os terroristas, o governo luta contra eles. Então, eu creio que os terroristas, eu falei para os missionários, o terrorista é um problema do governo, o governo tem que resolver isso. Mas a gente não pode deixar essas crianças à mercê de pessoas que vão comprar elas para serem prostitutas. E 2 crianças que eu queria contar rapidamente para vocês aqui, que tocou bastante no nosso coração. O menino já faz um dos primeiros que a gente resgatou aqui, o Youssef. Ele estava sendo treinado já para ser um terrorista. Então ele tinha um conhecimento de armamento com 7 anos de idade. E quando nós resgatamos ele, na realidade, ele tinha armamento na mão dele. E ele se orgulhava de falar o nome de todos aqueles armamentos. Isso foi 7 anos atrás. E esse menino, agora adolescente, crente, ele foi batizado no ano passado. Em setembro do ano passado, no meio da pandemia, nós batizamos ele. E numa das lições de discipulado que eu estava dando para ele, já preparação para o batismo, ele tem um costume de segurar a Bíblia assim no peito, né? Eu até achava que ele tinha algum problema mental, que ele só fica com a Bíblia assim no peito, mas não é, não. Ele tem um amor pela Bíblia muito grande. E quando nós terminamos essa lição, já próximo para o batismo, ele levantou, pegou a Bíblia assim, e ele falou: um dia vocês me encontraram cheio de armas nas mãos. E as armas que eu tinha eram armas que destruíam a vida das pessoas, que matava, que tirava a vida das pessoas. Ele diz: mas hoje, a única arma que eu carrego é essa daqui. Ele mostrou a Bíblia. E ele diz: essa arma, ela não tira a vida das pessoas, mas ela dá a vida às pessoas.
ela transforma o coração das pessoas. E eu abracei ele e falei: José, daqui uns dias você vai ser batizado e eu quero que no batismo você fale isso para as pessoas ali, que a única arma que você carrega hoje é a arma que dá vida às pessoas. E esse ministério, irmãos, apesar de ser um ministério assim, de muito risco, tem valido a pena pelas vidas que têm se transformado e pela oportunidade que a gente tem dado dessas crianças poderem ter um futuro diferente. Nós estamos levando elas para orfanatos cristãos, onde elas são muito bem atendidas, muito bem acolhidas e principalmente elas recebem a palavra de Deus, né? E uma menina que a gente resgatou recentemente, a Fátima, 6 aninhos, quando ela entrou na nossa van, nós somos uma equipe só de homens, porque nem dá para ir mulheres nesse contexto, essa menina sentou no fundo da van e ela não queria contato com ninguém. A gente não entendeu o porquê, ela estava muito arredia. E eu tentei falar com ela, nada. E aí no outro dia, antes de elas irem para o orfanato, elas passam por um dentista, com uma psicóloga, uma médica e um cabeleireiro. E quando a médica examinou essa menina, a Fátima, a médica diz: olha, essa menina estava sendo abusada por mais de 5 homens, no mínimo 5 homens. E aí a gente entendeu por que ela estava tão arredia assim. Porque ela entrou numa van cheia de homens, ela imaginou, era mais um grupo de abusadores ali. E Deus colocou um amor muito grande no meu coração por essa menina, que eu comecei a visitar o orfanato sempre perguntando dela. E toda vez que eu ia, ela me via lá, ela saía correndo, ela fugia, se escondia. E eu estava em dia sim, dia não, eu passava ali. E aí que eu vejo o poder do evangelho. Porque bastou 25 dias, só 25 dias, que eu cheguei no orfanato, depois de 25 dias que a Fátima estava ali. E nesse dia eu não precisei chamar o nome dela, não precisei nada. Ela veio ao meu encontro. Ela veio correndo, pulou no meu pescoço, me abraçou. Dali ela pegou na minha mão, levou para o quarto dela ali, mostrou o quartinho dela. Aí ela pegou um caderninho que ela tinha com os versículos em árabe e ela pediu para mim tomar dela, porque ela estava decorando aqueles versículos. E ela cantou cânticos. Era uma menina alegre, uma menina transformada, com 25 dias só, que ela estava ali naquele contexto, recebendo amor, recebendo carinho, o cuidado e principalmente recebendo o evangelho. Era uma menina transformada. Eu vi outra Fátima ali. E bastou 25 dias só para essa menina estar totalmente diferente, totalmente transformada. E esse é o poder do evangelho. Então, apesar da grande perseguição, da dificuldade de fazer esse trabalho, a gente tem visto que tem valido a pena investir na vida dessas crianças. E a gente tem muitas outras histórias aqui de crianças que realmente tem valido a pena investir nelas, dando a oportunidade para elas de um futuro diferente, de um futuro promissor, né? E a maioria dessas crianças, elas são órfãos só de pais, mas não de mães. No entanto, as mães, a gente não sabe do paradeiro delas, porque estão na mão de terroristas também. Então, de vez em quando, a gente encontra uma mãe que encontra o filho no orfanato. Sempre quando a gente consegue resgatar uma mãe, a gente leva ela nos orfanatos para ver se encontra um de seus filhos. E é sempre um momento muito precioso se ela encontrar pelo menos um dos seus filhos. É algo assim, muito tremendo de Deus quando isso acontece. E a gente tem feito de tudo para que esses reencontros aconteçam. E nesses 8 anos de resgate de crianças, nós conseguimos conectar 8 mães com seus filhos. É pouquinho, eu sei que é muito pouco, mas é alguma coisa. E é isso que a gente está aqui para fazermos diferença, pelo menos numa vida, 2, 3, né? Mas termos esse compromisso de fazermos diferença para a glória do Senhor. Amém? Amém. Dentro da sua palestra, o senhor falou alguma coisa sobre
aquele país que é o mais fechado, segundo a lista de portas abertas, que é a Coreia do Norte. Não é do mundo árabe, mas eu sei que o senhor tem um movimento de oração, né, que é o Projeto Abraão, do qual eu faço parte. E gostaria de saber mais, falar mais aí para as pessoas que estão nos assistindo no YouTube. A Coreia do Norte é um país, eu falo que é um mundo dentro do mundo, né? Eles são bem isolados, bem difíceis, assim, o contato, o contexto. Tive a oportunidade de entrar 5 vezes na Coreia do Norte, tive a oportunidade de encontrar pastores norte-coreanos, tive a oportunidade de uma vez visitar um grupo também de cristãos norte-coreanos e assim é uma luta muito grande para se encontrar, para poder ver alguma coisa acontecendo na Coreia. No entanto, Deus tem feito muitas coisas, né? Eu sempre falo assim, na Coreia do Norte, no Brasil, quando a gente encontra um outro cristão, a gente fala assim, que igreja você é, né? Essa é a primeira pergunta, a gente pergunta, que igreja você frequenta? E na Coreia do Norte, quando dois cristãos se encontram, eles se abraçam e choram por 30, 40 minutos, né? Não tem pergunta, não tem nada, é uma emoção muito grande para eles, né? E quando eu fui participar de um culto na Coreia do Norte, um culto secreto, quando eu cheguei, tinha uma senha para bater na porta ali para entrar, e quando eu entrei, estava cantando louvor, e eles pararam o louvor e viraram e me receberam com a salva de palmas. E eu achei que era uma recepção pelo fato de eu ser estrangeiro, de eu estar visitando eles ali, foi uma recepção assim, calorosa, mas eu achei até estranho parar o louvor para me receber dessa maneira. Aí eu entrei, tinha uma tradutora ali me ajudando, que eu não falo coreano, né? Ela estava traduzindo para o inglês para mim, e aí voltou o louvor. Só que daqui a pouco outra pessoa bateu e a cena se repetiu. Todo mundo para o louvor e recebe a outra pessoa com a salva de palmas. Aí eu falei, poxa, já não foi só para mim, né? Já não tava me sentindo tão importante, já não era, né? Só para mim, né? Outra pessoa também foi recebida dessa maneira. E aí voltou o louvor. E aí pela terceira vez isso acontece. A pessoa recebe com a salva de palmas. E aí eu virei para a tradutora e falei, por que isso? Por que parar o culto? Por que parar o louvor para receber uma pessoa que acabou de chegar? E ela disse assim, porque quando uma pessoa chega no culto aqui é porque ela não foi presa no caminho, nem foi morta. Ela conseguiu chegar. E aí quando ela falou isso, eu fiquei assim, poxa, eu poderia ter sido preso ou morto também, né? Foi a primeira coisa que passou na minha cabeça, né? Mas também eu fiquei imaginando como que é você sair para ir para um culto e sem saber se você vai chegar lá no culto, né? E, e eles disseram, a gente pare e dá uma salva de palmas em gratidão, porque essa pessoa conseguiu chegar aqui. E, e ali no culto, nós tivemos 3 pregações assim consecutivas. E eu falei, por que tanta pregação, né, no culto só? E aí a minha tradutora disse assim, porque a gente não sabe quando que a gente vai conseguir se reunir de novo. Então a gente, quando está reunido, a gente procura aproveitar o máximo da palavra, né? Mas a coisa que mais me tocou na Coreia do Norte nesse culto foi que tinha 5 Bíblias ali para mais ou menos 80 pessoas. E no final do culto tinha uma cesta assim com o nome de todo mundo. Eu não estava entendendo direito, aí minha tradutora foi me explicando e o pastor começou a chamar as pessoas. E eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, não, porque a gente só tem 5 Bíblias, agora o pastor vai sortear para ver quem vai poder ficar com a Bíblia essa semana em casa. E, e aí, de repente, o pastor chamou uma senhora e essa senhora saiu pulando do lugar dela, chorando e pulando, e ela falava, e eu queria saber a tradução, o que essa mulher está falando. E aí, minha tradutora diz, ela está muito emocionada, porque ela estava orando já faz mais de um mês que ela está querendo que a Bíblia dela, que a Bíblia viesse para casa dela, né? E quando ela falou aquilo ali, eu comecei a chorar, porque com mais de 15 Bíblias, com traduções diferentes, e ali está uma mulher que faz um mês que está orando para que a Bíblia fosse na casa dela para ficar uma semana.
E eu falei, pastor, assim, pastor, quantas Bíblias o senhor precisa aqui? Ele disse, olha, se a gente conseguir 2.000 Bíblias, a gente consegue colocar uma Bíblia em cada casa. Nem era para cada pessoa, era cada casa. Isso para a gente ver a dimensão do crescimento da igreja também na Coreia do Norte. E, e eu falei, nós vamos fazer um movimento, nós vamos trazer Bíblia para cá. E aí, junto com algumas organizações internacionais, com a ajuda da Embaixada Brasileira também, nós entramos com 1.800 Bíblias naquele ano lá. E eu falei para o pastor norte-coreano, falei, olha, você pode entregar as Bíblias para aquela senhora lá que estava orando pela Bíblia, eu quero fazer questão de estar lá, eu quero ir lá entregar a Bíblia para ela. E ele falou, vamos lá. E aí é difícil, a logística para andar na Coreia do Norte é muito difícil. Então foi um planejamento longo para a gente conseguir ir na casa dessa mulher, encontrar com ela. Eu acho que nem era a casa dela mesmo. Mas quando nós entregamos a Bíblia para ela, ela virou para a gente e disse assim, quando que eu tenho que devolver a Bíblia? Eu falei, não, é presente, é para a senhora. Ela falou, sim, eu entendi, mas que dia que vocês querem de volta? Eu falei, não, é para ficar aqui. Sim, mas quanto tempo vai ficar aqui? Ela não conseguia compreender que a Bíblia ia ficar ali para ela, de presente. Quando ela realmente entendeu que era o presente, essa mulher começou a beijar os nossos pés. Eu falei, não faz isso. Tal era a alegria dela, né, de receber a palavra. Então Deus tem trabalhado muito na Coreia do Norte. É muito difícil, há muita perseguição. No entanto, Deus tem feito umas coisas assim, maravilhosas. E para quem, não sei se tem alguém de vocês orando, né, para ser missionário na Coreia do Norte, mas abriu uma porta muito grande, porque um pastor chinês que tem uma faculdade muito grande na China, o líder norte-coreano ficou encantado com o trabalho da faculdade e quis levar para Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte. E ele pegou um prédio muito grande lá, reformou, fez tudo e falou, olha, está aqui a faculdade. Aí esse homem falou, mas é o seguinte, eu só tenho professores cristãos, minha faculdade é cristã. Ele falou, não tem problema. A única coisa que eu não quero é professor americano, japonês e coreano do Sul, né? Ele falou, mas o restante você pode falar aqui, você pode pregar, só não traz essas 3 nacionalidades para dar aula aqui. E então essa faculdade tem olhado mesmo para o Brasil também como um alvo, por ser um país cristão, de levantarmos professores universitários cristãos para dar aula ali e ser um missionário ali. Então é uma grande oportunidade que Deus está abrindo aí. Uma amiga minha, uma mulher da África do Sul, já está lá, já está dando aula, e é um chinês assim, muito comprometido com o Evangelho, que está com esse propósito realmente de fazer diferença com essa faculdade que já está em funcionamento na capital da Coreia do Norte. Então, Deus está movendo, viu, Sidney? Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Reverendo, aproveitando que o senhor acabou de falar dessa questão de formação para ir para a Coreia do Norte, trazendo para o mundo árabe também. Se alguns que estão nos ouvindo agora ouvirão depois essa palestra, forem tocados no coração para irem fazer missões entre os árabes ou mesmo entre os coreanos, qual é a indicação de preparação que o senhor dá, além de fazer um bacharel em teologia numa instituição muito boa, de excelência, como, por exemplo, o seminário JMC, o que mais o senhor falaria que essa pessoa deveria fazer como preparo, já que o senhor está há 21 anos num campo tão difícil? Isso é uma boa pergunta, né? Quando eu falei para o meu pastor que eu queria ser missionário, aquele afã, né, jovem, querendo ser missionário, falei para o meu pastor, muito animado. Meu pastor falou assim, daqui 10 anos eu te envio. Você já imaginou falar isso para um jovem que queria ir já no outro dia para o campo, né? Então, você foi um balde de água fria, mas eu já falei isso para o meu pastor, eu louvo a Deus da maneira que ele tratou comigo, e quando eu sentei no avião, saindo do Brasil, faziam exatamente 10 anos daquela palavra dele, daqui 10 anos eu te envio. Então, quando a gente quer ser missionário, a gente quer chegar muito rápido no campo e a gente chega, às vezes, muito despreparado, né? Então, eu sempre falo assim para as pessoas, quanto mais você se preparar, nunca vai ser demais. Os missionários que estão aqui
há mais de 10, 15 anos no campo, são missionários que também se prepararam muito antes de sair para o campo. Então, a preparação é muito grande. Em 20 anos aqui, eu já vi 2 missionários se converteram ao islamismo por falta de preparo. Chegou aqui com a teologia muito rasa e se encantou com o islamismo, não soube confrontar as mentiras, né, as inverdades dessa religião. Então, assim, o preparo é muito essencial. É lógico que o seminário, sem dúvida, tem que ter uma base teológica boa, estruturada, profunda mesmo, para você. Você vai entrar num contexto aqui onde você só vai ver islamismo, né? Então, pensando no Oriente Médio e na Coreia do Norte também uma realidade bem ateísta, assim, né? Então, uma preparação teológica muito boa, isso é essencial. Eu diria também um curso transcultural, né? De desafios transculturais, de preparação para uma outra cultura. Então, existem vários cursos para isso, que dão uma base de como, né, enfrentar o desafio de uma nova cultura. E para todo missionário, eu creio que ele teria que ter uma fluência no inglês, né? Mesmo que ele vai trabalhar em Portugal ou Moçambique, que só fala português, o mundo hoje, né, cursos de reciclagem, conferências entre obreiros do mundo inteiro, esse network, é tudo feito em inglês. Então, se a pessoa só sabe português, mas eu vou trabalhar em Portugal, não preciso do inglês, ela vai perder muita oportunidade, né, de reciclagem de livros que saem, né, a primeira língua que sai no livro já sai em inglês, então a pessoa vai ter um material mais rápido disponível na mão dela também. Então, às vezes, o missionário vai para um lugar estudar inglês e passa um pouquinho, ele já quer entrar logo no campo e não vem com uma base boa do inglês. Então, tem que esperar, tem que ter mesmo, ser fluente no inglês para poder chegar e enfrentar o aprendizado de uma outra língua. E se ele vai para um país que já fala português, o inglês com certeza vai ser útil para ele, para curso de reciclagem, para encontro com outros obreiros, para ajudar outros missionários também, que às vezes não sabem nem o português. Então, eu creio que há algumas coisas que podem ajudar bastante aí nesse preparo. Ok, reverendo. Obrigado pelas respostas, obrigado pela palestra, pela palavra que o senhor trouxe para nós. Eu agradeço aqui pelo Centro de Missões e agora eu passo a palavra para o reverendo Ageu para que ele faça a finalização pelo seminário. Okay, antes uma pergunta rápida, reverendo. Para dar aula nessa escola da Coreia do Norte, é necessário saber o coreano? Não, eles, assim, até onde eu saiba, eles têm usado bastante inglês com tradução, né? Uhum. Porque a língua coreana é uma língua assim, muito difícil de aprender. Então, eles têm uma equipe lá que tem traduzido. Aí eles pedem o inglês, só o inglês. Sabendo inglês, já pode dar aula lá. Muito bom. Ok. Muito bem, nós gostaríamos de agradecer muito a participação aqui conosco. Muito edificante, muito desafiador. O nosso objetivo e a nossa esperança, reverendo, é que palavras como as do Senhor motivem nossos alunos. Alguns dos nossos alunos têm chamado missionário, né? Já chegaram no seminário com essa vocação. Então, é muito bom quando um homem como o senhor, que tem sido tão usado nos campos e traz a realidade dos campos, pode falar, porque nós cremos que muitos dos nossos alunos vão para o campo missionário, tá? Para serem usados por Deus também. Que Deus continue abençoando muito a sua vida. Tá? Obrigado. Conte com o nosso seminário, no que a gente puder ajudar, conte conosco, tá bom? Obrigado, pastor. Deus abençoe vocês. Abençoe ricamente. Podemos orar para encerrar, Sidney? Posso Sim, orar por reverendo. aqui? Vamos orar então. Pai Santo, Deus bendito, nós te somos muito gratos por esta tarde tão edificante, quando nós podemos tomar conhecimento dos teus poderosos feitos em países onde o evangelho é proibido, onde o evangelho é perseguido,
E mesmo assim o Senhor tem salvado os teus eleitos ali, pela instrumentalidade, ó Pai, dos teus servos, pelo poder da tua palavra e do teu Espírito, Pai. Nós queremos te louvar por isso. De fato, notícias assim enchem o nosso coração e pedimos, Pai, que o Senhor continue abençoando o reverendo neste trabalho que ele tem feito, abençoa os demais missionários que estão espalhados pelo Oriente Médio, na Coreia do Norte, em alguns países tão difíceis da África. Continua, Pai, animando, sustentando os teus servos, dando todas as condições para eles e os seus familiares. E, Pai Santo, levanta mais obreiros. Nós percebemos pela palavra do teu servo a carência de obreiros do Senhor. Levanta, Pai, entre aqueles nossos alunos que estão aqui e aqueles irmãos de outros seminários, de igrejas que estarão em contato com esta palavra, para que eles possam trabalhar para o Senhor, para glorificar o teu nome e serem instrumentos, Pai, a levar o teu evangelho a estas pessoas que estão sedentas da tua palavra, Pai. Abençoa o Centro de Missões, continua cuidando de cada irmão que faz parte desse centro, sob a liderança do nosso irmão Sidney, para que seja de fato e continue sendo um local, ó Pai, de fomento às vocações missionárias. Abençoa ainda no decorrer deste dia, continua conosco, é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.